O que direi a seguir se destina mais àqueles que já têm alguma experiência com o Shabat, ou que tenham entrado em contato com algum grupo que já pratique o Shabat. Talvez uma pessoa que esteja começando por conta própria tenha dificuldades de entender o que se faz necessário dizer tais coisas, mas acredite, elas são muito importantes. Antes de mais nada, é importante recapitular que no farisaísmo, ou judaísmo ortodoxo tal qual é conhecido hoje, perdeu totalmente o foco do que é de fato o Shabat. Para recordar o erro farisaico, observe um exemplo de conclusão sobre a seguinte passagem bíblica. Assim diz Yahweh: guardai as vossas almas, e não tragais cargas no dia de Shabat, nem as introduzais pelas portas de Jerusalém, nem tireis cargas de vossas casas no dia de Shabat, nem façais obra alguma. Antes, santificai o dia de Shabat, como eu ordenei a vossos pais. Jeremias 17, 21. Qualquer um com um mínimo de compreensão de contexto irá perceber que a proibição encontrada em Jeremias é para que não se arraste ou carregue peso no Shabat, uma vez que a palavra carga indica um jugo ou fardo. Porém, com base nesse texto, os prushim, fariseus, concluem que a proibição é de se tirar objetos de seus perímetros. Seria, portanto, ilícito carregar um livreto para fora de casa. Por outro lado, como Jeremias se refere a tirar algo de casa ou trazer para dentro de Jerusalém, ao invés de entenderem isso como um exemplo ilustrativo, os prushim concluem que é lícito movimentar qualquer coisa dentro do perímetro. Se para o judaísmo ortodoxo, por um lado, seria uma transgressão ao Shabat carregar um livro para fora de casa, por outro, seria lícito arrastar um piano, um sofá ou um guarda-roupas dentro de casa no Shabat. Para nós que atemos às Escrituras, parece algo risível. Porém, nem sempre esse tipo de distorção é tão facilmente detectável. Como percebemos, o farisaísmo transformou o Shabat, o cerne do culto do Eterno, de forma a torná-lo muito mais uma experiência mística e ritualística do que algo centrado na prática das Escrituras. Infelizmente, esse tipo de mentalidade acaba permeando a todos os que aprendem a observar o Shabat a partir de grupos que se baseiam na tradição judaica. Para ajudar em nosso estudo, elaborei 4 pilares fundamentais para a compreensão do Shabat. O primeiro pilar, feito para o homem. E disse-lhes: o Shabat foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do Shabat. Marcos 2:27. Tenha isso em mente, pois o argumento de Yeshua foi justamente o de que as seitas judaicas de sua época haviam perdido o verdadeiro sentido do Shabat, assim como ocorre com muitos nos dias de hoje. Yeshua mostra que o Shabat foi feito para o nosso benefício. Não é o Shabat que está no centro do modo a tornar-se um fardo, mas sim nós é que estamos no centro do Shabat, de modo que ele se torne um deleite. O segundo pilar, repouso para todos. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o Shabat de Yahweh teu Elohim. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez Yahweh os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou Yahweh o dia de Shabat e o santificou. Êxodo 20, versículos de 9 a 11. 6 dias trabalharás, mas ao 7º dia descansarás. Na aradura e na cega descansarás. Êxodo 34, 21. Observe, portanto, que o objetivo do Shabat é ser um dia de repouso. Não há aqui nenhum sentido místico nem metafísico para a instrução do Eterno. Pare por um momento agora e pense no seguinte: ninguém sabe melhor sobre uma máquina do que o fabricante. A Torá é o manual que o Eterno deixou para que você tenha qualidade de vida. Todo o ciclo do planeta tem influência direta em nossos corpos. As estações influenciam em nossa saúde. Nossos corpos produzem melatonina pela influência do ciclo do Sol. Enfim, há diversos fatores na natureza e nos seus tempos que causam influência direta em nós. O Eterno, Criador dos céus e da terra, determinou um momento específico a cada 6 dias para que nós descansemos de nossas atividades. Ele sabe o dia e a hora certos para que nossos corpos funcionem da melhor maneira e estejam em perfeita sintonia. Ele não abençoou qualquer dia, mas um dia específico, e nos instruiu nele descansarmos.
Ignorar uma instrução do Eterno é como tentar operar uma máquina desprezando as recomendações do fabricante. Muitos que desprezam o Shabat não entendem que o Shabat é um presente do Eterno para nós, feito para que possamos ter mais saúde e qualidade de vida. Não é um peso nem um fardo religioso a ser carregado para que um Deus punitivo te querer te lançar no inferno. Esse pensamento do catolicismo da Idade Média, da fé pelo medo do inferno, precisa ser deixado de lado para que possamos enxergar o real propósito das Escrituras. Observe também que o Shabat não é questão só de cuidado consigo próprio, mas também de amor ao próximo e até mesmo de amor aos animais. Vivemos numa cultura onde há desprezo pelo ser humano e até mesmo desprezo pelos animais. Não é assim a realidade das Escrituras. Até com o repouso dos animais de carga, o Eterno se preocupou ao dar essa instrução. Terceiro pilar: dia de repouso e não dia de lazer. Se desviares o teu pé do Shabat, de fazeres a tua vontade no meu santo dia, e chamares ao Shabat deleitoso, e o santo dia de Yahweh, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras, então te deleitarás em Yahweh, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Yaakov, porque a boca de Yahweh disse. Isaías 58, versículos 13 e 14. É importante diferenciar entre um dia de repouso e um dia de lazer. Observe que essa passagem fala exatamente contra a ideia de fazermos a nossa vontade no dia de Shabat. Há quem no princípio pense no Shabat como um dia que se pode passar assistindo filmes, passeando de bicicleta, nadando, jogando futebol, jogos em geral ou qualquer outro tipo de atividade de lazer. Seria muito extenso discutir uma a uma todas essas atividades para verificar se são ou não lícitas no Shabat. Ouvir música, por exemplo, provavelmente seria lícito, enquanto jogar futebol vai contra a ideia do descanso físico. Mas a ideia não é aqui fazer uma lista do que podemos ou não podemos fazer no Shabat. A ideia transmitida pela passagem de Isaías é a de que o Shabat não é um dia de lazer, mas sim um dia para repousarmos e investirmos no nosso relacionamento com o Eterno. É claro que uma atividade de lazer aqui e ali, como parte de um repouso do que chamamos de higiene mental, não estão proibidas pela Torá, desde que, claro, não caracterize um trabalho. Porém, não se pode transformar o Shabat em um dia de lazer. É um dia para repousarmos no Eterno, buscarmos meditar na sua palavra, conversarmos sobre os seus caminhos, orarmos, louvarmos seu nome e não um dia de recreação. Quarto pilar: a vida enquanto objeto. O último ponto a ser analisado é o seguinte: 6 dias farás os teus trabalhos, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, e para que tome alento, vem Nafash, o filho da tua escrava, e o estrangeiro. Êxodo 23:12. À primeira vista, o versículo acima não parece revelar nada de muito diferente daquilo que já foi visto anteriormente. Mas a palavra que foi colocada no original hebraico é de fundamental importância para compreendermos outro ponto. A palavra vai Nafash e restaurou-se deriva da raiz hebraica Nafash. Observemos outro ponto em que essa palavra aparece. E o rei e todo o povo que ia com ele chegaram cansados e refrescaram-se, vai Nefesh, ali. 2 Samuel 16:14. Essa palavra está associada ao termo Nefesh, que no hebraico significa tanto vida quanto vitalidade. Observe. E vendo eu que não me livráveis, arrisquei a minha vida, Nafshi, e passei contra os filhos de Amon, e Yahweh nos entregou nas mãos. Por que, pois, subistes vós hoje para combater contra mim? Juízes 12:3. Yahweh é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, Nafshi, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Salmo 23, versículos de 1 a 3. Compreender isso será fundamental para 2 coisas. A primeira é entender que o objetivo do repouso do Shabat é recuperarmos a nossa vitalidade, como se diz no popular, recarregarmos as nossas baterias. O outro é compreender que se o objetivo é recobrar a Nafash, e isso também se associa à vida, então isso nos ajuda a compreender por que qualquer ação ligada à preservação da vida, no hebraico Nefesh, é lícita no Shabat, entre outras coisas do gênero. Então, recapitulando.
Vamos apresentar a lista dos 4 pilares bíblicos do Shabat para que eles norteiem o nosso entendimento. O Shabat foi feito para o benefício do homem e não para ser um fardo. O Shabat é um repouso para todos, na medida e no momento determinados pelo Criador. O Shabat é um dia de repouso em Yahweh e não um dia de lazer. O objetivo final do Shabat é a Nefesh, isto é, a vida ou a vitalidade. Se você conseguir assimilar bem esses princípios, não terá muita dificuldade de investigar as atividades em geral para determinar se são ou não lícitas no Shabat, assim como entender quais são as exceções na observância do Shabat e por que elas existem. Meu objetivo ao transmitir esses pilares, antes de adentrar as discussões propriamente ditas sobre o que fazer no Shabat, é para que todos sejam capazes de desenvolver um raciocínio crítico, porque é humanamente impossível abordarmos tudo o que deve ou não deve ser feito no Shabat. Se tentarmos ir por essa via, existe uma grande chance de cairmos no mesmo erro dos Prushim. Também não tenho por objetivo que todos concordem unanimemente com as soluções a serem adotadas quanto às práticas do Shabat. Como a Torá é um código legal, há espaço para diferentes leituras e diferentes priorizações, assim como advogados e juízes podem chegar a conclusões diferentes acerca das mesmas leis e dos mesmos princípios constitucionais. O que mais importa é que você escute sua consciência. Shaul, Paulo, assim nos ensina. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé, e tudo que não é de fé é pecado. Romanos 14, 23. Embora o contexto da frase de Shaul seja a alimentação, o princípio aqui é o de não fazermos nada que nossa consciência nos acuse de fazer, e esse princípio é universal. Lembre-se do passo sobre como ler as Escrituras. Vou deixar aqui o link nesse vídeo para que vocês possam assistir. Tenha cuidado para não buscar uma compreensão do que é ou não lícito no Shabat, que simplesmente seja conveniente para a sua realidade de vida. Se aquilo que for apresentado ao longo de nossa discussão sobre o Shabat tocar em algum ponto delicado, não reaja com violência ou indignação, nem se sinta culpado. Observar o Shabat para muitos pode ser um processo gradual. Escute sua consciência e vá se ajustando passo a passo. O importante é apenas não estagnar num passo, nem usar do fato do processo ser gradual para se justificar e permanecer no mesmo lugar por um período além do necessário. E se em alguma coisa que for apresentada como lícita no Shabat incomodar você, não se sinta obrigado a concordar. O mais importante de tudo é seguir a sua consciência para ter Shalom com o Eterno. Meu único pedido àqueles que já observam o Shabat há algum tempo é que, caso haja alguma discordância, se permita fazer a mesma indagação que fiz um tempo atrás. Será que ainda estamos presos a conceitos farisaicos quanto à guarda do Shabat? Será que estamos sustentando coisas sem o menor sentido lógico, simplesmente por ainda não entendermos os porquês do Shabat? Não é fácil indagar tais coisas, mas a recompensa é enorme quando deixamos de lado preceitos humanos e nos focamos naquilo que é bíblico. Quando pensamos, por exemplo, na alimentação bíblica, assunto já abordado anteriormente, e vou deixar o link para aqueles que quiserem dar uma olhadinha, é importante reconhecermos que o grau de facilidade ou de dificuldade varia de acordo com a realidade da pessoa. Por exemplo, para quem mora em Israel, comer alimentos impuros requer um esforço, pois a maioria do que é vendido respeita as leis da Kashrut. O mesmo vale, por exemplo, para algumas ilhas de colonização maioritariamente adventista. Já nos Estados Unidos, há uma grande quantidade de opções. Por exemplo, encontra-se bacon de peru, salame de boi, calabresa de peru, em abundância e em qualquer supermercado. Isso significa que é muito mais fácil para um iniciante abdicar do porco nos Estados Unidos do que no Brasil. É igualmente fácil de se abster do porco em países islâmicos, embora haja o problema da carne bovina ser sempre consagrada a Alá e isso se tornar um problema de consciência, conforme diz Shaul. No Brasil é muito mais fácil para uma pessoa cuja mãe ou esposa em casa cozinha diariamente se abster de contaminação por toque ou por utensílios usados com alimentos imundos, do que para alguém que come em restaurante aquilo diariamente ou cuja família não respeita sua opção de fé. É claro que todos devem buscar uma vida bíblica, e a alimentação faz parte das instruções que o Eterno nos deixou.
Mas observe como um esforço ridiculamente desprezível pode-se obter perfeição na kashrut, residindo em Israel ou em um local adventista. Esse esforço muda bastante de acordo com o local onde a pessoa reside ou a forma como vive. De forma análoga, se você está começando agora a observar o Shabat, entenda que o que será aqui descrito é um ideal de Shabat. Não se chega nesse ideal da noite para o dia, e alguns podem conseguir mais rapidamente devido à sua condição de vida, enquanto outros terão mais dificuldade. Porém, Yeshua nos ensina uma lição bastante preciosa. E estando Yeshua sentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas, que valiam meio centavo. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: Amém, eu vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro, porque todos ali deitaram do que lhe sobejava, mas esta, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Marcos 12, versículos 41 a 44. Nós, seres humanos, tendemos a ver o resultado final. Porém, o Eterno vê o seu esforço. Talvez fazendo um esforço X, você atinja um resultado que é 50% do que a outra pessoa consiga atingir com o mesmo esforço. Mas o Eterno não olhará para o resultado final, e sim para o esforço empregado. Só não pode ser pretexto para estagnação, pois o Eterno conhece o coração de todos. Ele sabe quando podemos fazer mais do que estamos fazendo e não estamos dando um passo necessário. Mas Ele também sabe quando estamos fazendo das tripas coração, como se diz no popular, para conseguir algum resultado, e Ele certamente honrará todos os esforços. Inscrevam-se no canal, curtam e compartilhem essa mensagem para que as palavras de Yeshua alcancem mais e mais pessoas, e até o próximo vídeo. Shalom.